Salve, amantes de geleias, tudo certo por aí? Aqui é o Lucas novamente e hoje eu quero trazer umas dicas muito legais sobre liquidificador. Como que eu escolho meu liquidificador? Você escolhe pela cor, pelo tamanho, pela marca, indicação do amigo? Não, calma. Se você entender exatamente para que serve e o que você precisa, você consegue fazer essa escolha muito mais fácil e muito mais tranquila. Então, assim, primeira coisa é que muita gente sabe que tem liquidificador caseiro e o industrial, isso não é novidade para ninguém. Só que o que pouca gente sabe são alguns outros pontos. Quais? Existem liquidificadores de alta rotação, existem liquidificadores de baixa rotação, cada um tem o seu uso, a sua especificação e a maneira de usar, enfim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para escolher qual que você vai utilizar é começar por uma lista. Então pega um papelzinho, faz uma lista, né? E escreve alguns pontos importantes para você. Alguns exemplos. Qual tamanho, quanto que você vai produzir? Quais serão os preparos, quais serão os preparos que você faz, com qual frequência que você utiliza. Então, eu utilizo todo dia, utilizo o dia inteiro, utilizo só final de semana, isso é importante também. Qual consistência que eu vou bater, então, se é mais líquido, se é mais viscoso, enfim, isso importa. E, importantíssimo, a temperatura. Às vezes você vai bater líquido ou creme muito quente, às vezes você vai bater frio, às vezes você vai bater, enfim. Então, tem que saber, tem que preencher essa lista para você conseguir passar para a próxima fase, né? Vou começar falando para vocês rapidinho sobre o alta rotação, tá? Para que serve o alta rotação? O que é alta rotação? Então, a alta rotação é um liquidificador que a hélice bate muito rápido. Tem liquidificadores que a hélice bate em 8.000, 9.000, 10.000 rotações por minuto. O baixa rotação, 3.000, 4.000 rotações por minuto. Tá, mas para que serve? Essa hélice que bate muito rápido, ela consegue fazer um suco numa velocidade muito mais rápido. Normalmente é utilizado nessas casas de suco ou até mesmo em casa, né? Você necessita de velocidade e não necessita de muita força. Mas um exemplo, para você entender, um corredor, a pessoa que corre, ela normalmente fica lá correndinho, devagarinho, rodando naquela pista, né? Só que quando está próximo do final, tem aquele tiro, né? Que pega toda a velocidade possível. O liquidificador é exemplo desse tiro. Ele tem uma velocidade muito superior, só que ele suporta por menos tempo. Porque esse corredor, por exemplo, ele não conseguiria subir um morro ou correr, sei lá, quilômetros naquela velocidade absurda. Agora, pegando o mesmo exemplo, pegar um de baixa rotação, comparar, em vez de um corredor, comparar com um trator. Um trator, por exemplo, nunca ganharia uma corrida, a menos que fosse uma corrida de trator. Porém, ele faz coisas que o carro não faz. Ele carrega muito mais peso, ele suporta muito mais coisa, ele consegue levantar, ele tem muito mais força. Tá, mas você está falando de corredor, de pessoa, está falando de carro e o liquidificador? Eu vou dar uns exemplos aqui, porque daí vai ficar mais claro. O primeiro exemplo é um de alta rotação. Eu trabalho numa escola de gastronomia que tem uma diversidade muito grande de equipamentos. Porque o aluno precisa aprender a manipular aquilo, ele precisa entender como que funciona e é exatamente isso que eu quero passar aqui para vocês. Então, um dia na aula, o aluno pegou o liquidificador de alta rotação e pegou pinhão. Pinhão é um alimento que ele tem muito amido, então ele tem uma resistência muito grande, principalmente quando está esfriando. Daí pôs no liquidificador e começou a bater. E foi, bateu lá, foi uns 5 minutinhos, resistiu. Ele não aguenta, ele começa bem rápido, mas não suporta. Então, assim, por isso que é importante você saber exatamente para que você precisa, para que você vai usar,
para não acontecer esse tipo de coisa. E o outro exemplo é exatamente o contrário. Presta atenção! Liquidificador de marca boa, industrial, metal, resistente, forte. O cenário perfeito. Colocou leite e amendoim. E começou. Bateu, 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 bateu. Nada acontecia. Nada. Ah, mas professor, o negócio não tá batendo aqui. Tá, bate, mas não vai. Não... Por quê? Porque mesmo sendo um equipamento bom, equipamento caro, não é para aquela finalidade. Ele não bate, você acha que o troço é a porcaria, não indica para ninguém, fala mal, cria aquela situação. Só que o que acontece? Ele não é para aquela finalidade. Então, se você esperar lá 10, 15 minutos, o negócio vai bater, vai funcionar, vai ser beleza. Só que se você bater pouco tempo, o equipamento que não é feito para isso, não vai dar certo. Qual que eu uso nesse caso? Eu uso um de alta rotação. Porque ele satisfaz essa necessidade. Outros pontos importantes. A potência é importante. Porque não adianta você ter um equipamento extremamente potente que o copo seja sensível. Então, nossa, eu tenho liquidificador, existe exemplos, eu tenho liquidificador muito potente, 1.200, 1.400, 1.500 watts, só que daí é um copo fininho, um plástico assim, você pega, vou bater gelo, que ele bate até a mãe lá dentro. Daí você pega, liga, quebrou o vidro. O motor, beleza, mas daí vidro não, quebrou aquele copo, coisa ruim, vai anular uma que é muito boa. Então você procura equipamentos que tenham o copo resistente, e que não vai quebrar. Outra coisa importante é a hélice. A hélice do liquidificador é muito importante. Então, o mais tradicional, o mais básico de todos é aquela hélice com 2, certo? Não, quase não fabrica mais, porque a hélice com 2 ela é muito fraquinha, ela serve para fazer suco, mas não vai muito além disso. Hoje em dia existem liquidificadores com hélice de 4, então são as duas, mais duas assim, né? Não deu pra, mas tem aqui, né? E existem liquidificadores com hélice de 6. Então, 4 para cima e 2 para baixo. Porque daí... E tem algumas que são até meio viradinhas, assim, 2 para cima, porque daí ela consegue pegar a lateral ali do copo, pega embaixo ali, e mais 2 que são retas. Então, isso faz com que o movimento ali e o processamento seja bem efetivo. Outro ponto importante é a facilidade de limpar. Então, tem N tipos diferentes. Tem liquidificador que você consegue tirar embaixo, tem liquidificador que ele diz autolimpante, mas daí você não consegue tirar. Então, esse autolimpante, às vezes, quando você bate alguma coisa muito gordurosa ou alguma coisa que tenha muita aderência ali, que fique grudado no copo mesmo, vai te dificultar. Então, é uma coisa para se pensar, você vê a facilidade de limpar. Eu comprei um liquidificador uma vez que estava escrito que era o copo de 3 litros. Cabe imundo lá dentro. Na caixa, 3 litros. Comprei, fiquei feliz, chegou, abri o manual, máximo 2 litros. Então, uma coisa que tem que prestar atenção veja review, veja a opinião dos outros, porque tá lá, 3 litros, só que máximo 2 litros, então um negócio meio triste isso, porque às vezes você precisa bater uma quantidade maior, né? Então assim, se você tem uma pequena indústria, uma pequena fábrica, enfim, e você precisa de agilidade, você precisa de quantidade, você faz muita quantidade, você não pode perder tempo, às vezes esperando algo esfriar, ou você precisa bater aquilo quente, né? Sem sombra de dúvida, eu indico um equipamento industrial. Há alguns casos, é bom que você tenha um industrial de alta rotação e um industrial de baixa rotação, cada um para o seu uso, né? Claro que tem um valor
maior, né? Mas como você está fazendo um investimento ou você precisa de algo que satisfaça aquela necessidade, esse investimento é extremamente justificado, extremamente válido. Gente, então é isso. Eu acredito que eu falei alguns pontos importantes de liquidificador. Claro que sempre tem algumas outras coisas, fica alguma dúvida, qualquer coisa me pergunta, pode contar comigo. Se tiver alguma dúvida em outro equipamento também, a gente pode mandar, a gente conversa, eu falo aqui, certo? Muito obrigado, fico muito feliz, espero que eu tenha ajudado, grande beijo.